Pronto, estamos gravando. Aproveitem Beleza. bastante o espaço aqui, tá? Podem mandar suas perguntas ali pelo chat, pela funcionalidade de perguntas mesmo, que no final a gente vai responder. Bom evento para todo mundo. Beleza, gente. Beleza. Boa tarde a todos. Bem-vindos aí ao Gemini Week. Ontem nós já tivemos uma sessão, né, das 14 às 15 horas. A primeira, hoje estamos aqui na segunda sessão. E eu vou ser bem breve, realmente, nessa apresentação aqui da QI. Vamos passar um pouquinho pela agenda que a gente tem hoje, para que sobre mais tempo, né? A gente tenha mais tempo de, tecnicamente, conversar com o nosso pessoal aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar do Gemini para Google Drive, Insights lá dentro do BigQuery, tá? Então, nós vamos fazer aí algumas demonstrações mesmo na prática, para vocês conhecerem um pouquinho mais a fundo, tá bom? Quem são os speakers aqui? Então, a gente tem o Renatão, que é o nosso Champions aqui de dados e inteligência artificial. Depois a gente tem nossos especialistas de implementação de Workspace, que é o Felipe, e eu aqui, Rodolfo, da área comercial aqui da QI, estou aqui acompanhando, enfim, depois, se vocês quiserem aprofundar algum assunto, conversar realmente sobre negócios, tudo, fiquem à vontade para me chamar, a gente bate um papo, entende a demanda de vocês. Então, espero que esse nosso bate-papo aqui seja bem proveitoso, que vocês aproveitem, que leve para dentro de casa essas informações, esse conteúdo que a gente vai passar, e a gente está aqui para ajudá-los, tá bom? Bom, a gente tem aqui a abertura, né, que a gente está fazendo agora. Vamos falar depois de uma oferta exclusiva aí desse evento do Gemini Week. A gente vai falar um pouco, então, aqui do Gemini pro Drive, pro Docs, planilhas. Daqui a pouquinho, já a gente começa com isso, acho que é o Felipe mesmo, né, construindo relatórios aqui no BigQuery com o Gemini, tá bom? Depois uma demonstração mais prática nesse processo como um todo. Dúvidas, aí vocês formulem as suas perguntas e a gente vai respondendo à medida que vamos recebendo essas questões, tá bom? Não saiam daqui com dúvidas, e se ficarem dúvidas, depois procurem a gente, que a gente vai procurar ajudá-los aqui, tá bom? E o encerramento aí às 14h55, tá bom? Então, é um conteúdo muito rápido, muito dinâmico, que a gente só tem uma horinha para fazer, tá bom? Sobre a QI, né, então, a QI, acho que muita gente daqui já conhece, né, nós facilitamos a jornada do cliente, né, a jornada de inovação do cliente dentro da sua empresa. Então, nós somos uma empresa de serviços e a gente está aqui para conectar vocês, a demanda que vocês têm, as dores que vocês têm, versus, né, qual o melhor caminho, qual a melhor forma de fazer, qual a melhor ferramenta para se fazer para resolver um problema ou para melhorar, né, dentro da sua empresa, as suas demandas e os seus processos, tá bom? As nossas especialidades, então vamos chamar aqui, vamos dizer aqui que nós temos duas grandes especialidades, né? Produtividade e colaboração, quando se fala do Workspace, né? Então, nós temos todo um time preparado, um time técnico preparado para ajudar vocês no processo de mudança, no processo de melhoria, no processo de melhor utilização do Workspace ou na mudança das plataformas que vocês têm para o Workspace. Então, a gente tem todo esse know-how para poder ajudá-los. E na parte Cloud Services, que nós chamamos, nós somos multi-cloud, tá bom, gente? Mas nós temos toda o know-how também e a certificação para ajudá-los na demanda que vocês tiverem de, eventualmente, levar seus workloads para a nuvem, para a infraestrutura do Google, como fazer isso, qual a melhor forma de fazer, qual a melhor topologia. Então, a gente ajuda no processo do início ao fim disso e ajudamos na sustentação. Acho que nuvem é isso. Precisa-se de um parceiro para que ele apoie vocês na sustentação e na utilização, na sua jornada de nuvem, tá bom? Olhando lá vários pontos, né? Segurança, olhando a melhor arquitetura, olhando financeiramente, olhando o custo para que você use, para que você, aquilo que você consome na nuvem. Então, acho que isso é muito importante, sempre ter um parceiro para isso. Então, nós temos aqui toda essa especialidade, todo o nosso pessoal aqui para ajudá-los nessas plataformas. Aqui é um reconhecimento que nós tivemos do ISG, né, como vamos dizer assim, as certificações, né, que a gente tem aqui de implementação e integração de serviços,
e serviços do Workspace. Tá? Então, isso aqui não somos nós que falamos, né? O ESG que fala, então a gente fica muito feliz com isso, desse reconhecimento que nós temos. Aqui a gente vai falar depois um pouquinho de uma oferta, né, que a gente tem, então vocês que estão participando, de descontos de até 20% nas licenças, no suporte, no treinamento, né, quando vocês compram aí o Gemini Workspace, uma degustação dos serviços, né, o CMS, que nós chamamos aqui, né, que é o serviço de gestão em cloud, né, que abrange uma série de serviços lá que nós disponibilizamos para o cliente. Então, a gente tem todo um processo aqui, né, de criar um kickoff para apresentar o time, enfim, elencar uma ou mais demandas. Então, a gente entende com vocês quais são as demandas que vocês têm mapeado dentro da empresa, que gostariam de fazer esse foco nessa degustação, né? A gente ajuda lá no desenho da solução da arquitetura para ser utilizada, a gente planeja um escopo, um cronograma junto com vocês, as aprovações, as comunicações, então a gente disponibiliza tudo isso sem custo, né? A execução desse planejamento aqui pelo nosso time e uma entrega e validação para vocês. Então, depois a gente pode conversar, então, nos próximos dias aí, se vocês tiverem, né, uma demanda lá dentro, a gente bate um papo sobre isso, como a gente pode ajudar, tá bom? Dúvidas, insights que vocês tiverem, né, pode enviar, como a Maria falou aí, pode enviar pelo chat, né, as perguntas e respostas, e para que a gente, então, depois discuta um pouquinho mais a fundo aí, para que vocês não saiam com dúvidas, tá bom? Então, eu espero que vocês aproveitem o evento, e eu passo a bola, então, aqui para o Felipe, né, que é o nosso especialista de implementação aqui do GWS, para ele dar continuidade aqui com vocês, e depois o Renato também, beleza? Estou por aqui, a gente volta mais no final lá para o encerramento, mas espero que vocês aproveitem todo o conteúdo, e vamos em frente. Beleza, Felipe? Beleza, Rodolfo, muito obrigado. Posso só compartilhar por aqui? Claro, vai lá. Separa aí o seu, Rodolfo. Aí, foi. Então, pessoal, deixa aparecer minha tela. Quando aparecer minha tela, só vocês me avisarem que eu já começo aqui. Perfeito, já estamos vendo aqui. Bora lá, então, pessoal. Bom, pessoal, boa tarde, né? Eu sou o Felipe, como o Rodolfo disse, trabalho aqui na QI, faço parte da equipe de operações, né? Faço a implementação do Google Workspace. Tem alguns clientes aqui que eu já tive contato, né? E hoje estarei aqui com vocês fazendo aqui algumas demonstrações referentes ao Gemini, tá bom? Então, passando aqui, deixa eu passar aqui para o próximo. Então, no tema de hoje, pessoal, não sei se todo mundo que está aqui hoje participou ontem, mas só para dar um pequeno contexto. Ontem tivemos o início, né, do nosso Gemini Week. O Jorge já fez ali algumas apresentações referentes ao Gemini voltado ao Gmail, tá? E também ao gemini.google.com, tá? Que são outras funcionalidades que nós temos disponíveis do Gemini ao Google Workspace. No de hoje, eu farei algumas demonstrações para vocês referentes ao Gemini no Google Drive, tá? No Google Documentos e no Google Planilhas, tá? Então, essa é a nossa trilha de hoje, as ferramentas que têm integração do Gemini junto ao Google Workspace, tá? E vamos aqui para o próximo ponto. Então, pessoal, antes de até começar a falar para vocês aqui, o Gemini, ele é uma ferramenta nova, vem surgindo aí diversas atualizações, e um ponto importante do conteúdo que será demonstrado para vocês aqui hoje, referente principalmente ao Drive e ao Google Planilhas. No Drive e no Google Planilhas, exclusivamente os comandos ainda estão somente em inglês, né? Os prompts estão somente em inglês. Então, vocês vão ver que quando eu estiver realizando ali a minha demonstração, minha conta estará em inglês, e os comandos que eu vou passar para essas ferramentas estarão também em inglês, tá? Mas, caso vocês tenham qualquer dúvida referente a essa questão de idioma, vocês podem colocar aqui no Perguntas e Respostas, que lá no final a gente tira essas dúvidas. O Google Docs, que será um dos temas de hoje também, vocês poderão ver que ele está disponível uma parte em português e uma parte em inglês, e eu vou mostrar isso aí para vocês também, tá? Espera aí que minha tela piscou aqui.
Foi, voltou. Então, vamos lá. Falando sobre o Google Drive, pessoal, o que é possível de fazer com o Gemini no Google Drive? Basicamente, ele nos permite ali saber de alguns pontos referentes aos documentos que estão dentro do nosso Drive, né? Então, eu posso pegar um documento, pedir ali uma ajuda ao Gemini, por exemplo, para que ele me traga ali uma análise sobre aquele documento em específico. E aí pode ser um Google Docs, Google Planilhas, Google Apresentações, PDF, essas coisas, ele consegue fazer esse tipo de análise para mim, tá? Então, eu posso pedir uma análise, eu posso pedir para que ele crie um resumo referente a esse documento, eu posso pedir para que ele faça análise, por exemplo, entre 2 contratos, né? Tenho 2 contratos ali, eu quero que ele me traga ali uma análise em cima desses 2 contratos, e claro, eu posso pedir ali que ele me indique qual o melhor contrato com base num cenário, né? Sempre lembrando também, pessoal, no ponto que foi abordado pelo Jorge ontem, né, que nós precisamos sempre dar um contexto ao Gemini. Quanto mais contexto nós conseguimos passar para o Gemini, mais assertiva será ali a resposta dele, né? Então, ele vai conseguir trazer, de fato, as informações que nós estamos querendo receber, né? Então, tem essa questão de análise, comparação, resumos que ele consegue trazer informações dos documentos que nós temos também, tá? E tudo isso eu vou demonstrar aqui para vocês logo mais, tá bom, pessoal? Segundo ponto aqui, temos o Gemini para Google Docs, né? No Google Docs, o que ele consegue fazer, né? Esse aqui é uma das ferramentas que eu falei que está parte português, parte inglês, mas basicamente ele consegue nos ajudar a escrever rascunhos, brainstorms, documentos, artigos, ele nos dá sugestões de informações que nós precisamos ali para algum caso específico. Então, tudo isso a gente consegue pedir para o Gemini, ele consegue trazer para a gente, ele consegue fazer a revisão de textos que nós já temos dentro do nosso Google Docs, né? Eu vou mostrar também para vocês uma integração ali de um PDF e um Google Docs. Por exemplo, eu vou solicitar ali que ele me crie um resumo de um PDF e já vou jogar esse resumo dentro de um Google Docs, tá? Para que vocês vejam ali como há essa integração e também a integração do Docs com planilhas mais para frente, tá bom, pessoal? Por fim, né? Vou falar aqui do Google Planilhas. Aqui no Google Planilhas, atualmente ele está funcionando somente com os comandos em inglês, né? Ele me ajuda ali na criação de tabelas, ele me mostra ali na parte de preenchimento automático, me ajuda também na utilização de fórmulas, né? Então, se eu estou com dúvida ali em alguma fórmula ou algo específico, eu consigo passar o prompt para ele com as minhas necessidades específicas que eu preciso ali, e ele vai conseguir retornar isso para mim, tá bom? Ele também consegue fazer ali uma análise de dados baseado em cima de um documento. Então, por exemplo, criei um documento, peguei esse documento, passei aqui para o Gemini, e ele consegue fazer essa análise. Caso tenham dados suficientes, ele consegue já até montar uma tabela vinda desse documento, né? E basicamente, são esses os pontos. Então, pessoal, agora eu vou só parar aqui a apresentação e agora vamos, de fato, para a demonstração dos nossos comandos aqui dentro do Drive e das demais ferramentas. Então, deixa eu fechar aqui. Compartilhar novamente aqui a minha tela. Vou deixar em tela cheia. E agora eu vou ficar trocando de tela. Então, quando estiver aparecendo, pessoal, acho que já está aparecendo, né? Acho que para mim já deu um retorno aqui. Sim. Então, vamos lá. Bom, pessoal, vou iniciar aqui pelo Google Drive, tá? Então, para acessar o Google Drive não tem segredo, né? Todo mundo aqui já utilizou o Google Drive. Abro aqui o meu Google Drive, né? Vocês podem ver que ele me mostra aqui alguns documentos que eu já utilizei, mas vamos aqui para a parte do Drive. E como que funciona? Bom, pessoal, o Gemini aqui no Drive, ele se encontra aqui, né? Ó. Tem aqui o botãozinho Ask Gemini, né? Que é basicamente o assistente, né? Clicando aqui,
ele nos gera ali a possibilidade de utilizar o Gemini dentro do Google Drive, né? Vocês podem ver aqui que a minha conta está em inglês, né? Então os comandos que serão passados aqui serão também dentro do idioma inglês, tá, pessoal? Eu criei uma pastinha aqui só para demonstração. Tenho aqui alguns documentos que eu vou utilizar, tá? E vou demonstrando para vocês. Cada um aqui eu vou vou utilizar para um caso, tá? E para que vocês vejam como que a ferramenta funciona, né? Então, quando eu clico aqui no assistente, ele abre esse menuzinho aqui na esquerda para mim, né, na direita, desculpa. Tenho aqui mais opções de sugestões que a ferramenta me faz, né? Então, ele vai me falar aqui sobre um documento, ele consegue criar tópicos sobre os documentos, ele consegue resumir um documento específico e assim por diante, tá? Mas eu também consigo fazer da maneira mais simples, que talvez seria aqui, ó, pegar um documento e arrastar para dentro do meu Gemini. O que ele vai fazer aqui? Eu só estou arrastando o documento sem dar comando nenhum. Basicamente, ele já vai entender que você quer alguma informação sobre esse documento. Quando eu solto o documento aqui, ele basicamente cria aqui um comando, tell me about this file, né? Então, me fale sobre esse documento, e ele vai me falar, me dar informações referentes a esse documento, né? Não é nada resumido, então tudo que tiver ali dentro, ele vai fazer a leitura e vai trazer para mim, né? Então, ó, aqui, vocês podem ver, eu coloquei uma apresentação, tá, pessoal, sobre o AppSheet. A AppSheet é uma ferramenta de desenvolvimento no-code, e aqui, ó, ele já me traz aqui toda a descrição desse documento, todas as informações que ele achou ali dentro, né? Então, ó, de maneira, claro, resumida. Então, AppSheet, uma ferramenta, uma plataforma de desenvolvimento no-code, ele me traz todos aqui os pontos importantes que ele encontrou dentro desse documento, dessa minha apresentação, tá? Que é uma apresentação realmente sobre o AppSheet. Vai me dando aqui insights sobre essa apresentação, tá? E tudo isso aqui fica disponível e eu posso fazer a leitura e ver exatamente ali de maneira mais rápida, sem ter que abrir o documento, o que tem nesse documento, tá? Ele sempre vai me mostrar aqui, pessoal, também, qual foi a origem que ele utilizou, né, para fazer a captação dessas informações. Então, ele faz essa leitura e traz isso aqui para mim, tá? Se eu quiser, eu posso copiar, posso solicitar para que ele refaça essa dissertação sobre esse documento, né? E também posso jogar ali no Cloud Search. Ele também já começa a me dar outras sugestões referentes a esse mesmo documento que eu joguei, né? Então, aqui, ó, quais são os preços aqui do AppSheet, né? Então, tem as diferenças ali de licenças, ele consegue pegar essas informações e ele consegue me trazer isso aqui, tá, pessoal? Então, com base no seu documento, ele sempre vai te dando mais sugestões, tem um botãozinho aqui também, ó, para ele me mostrar outras sugestões, e com isso, eu posso ir pegando diversas informações referentes a esse documento, sem nem mesmo abrir esse documento. Beleza, pessoal? Então, esse é o primeiro ponto, ele consegue fazer ali uma análise do documento, tá? E agora eu vou mostrar aqui já um próximo ponto para vocês, que é o seguinte. Vou mostrar aqui agora, deixa eu até limpar aqui, tá? Vou limpar aqui o histórico para ficar ficando mais clean aqui e mais fácil para a gente ver. O que eu vou pegar agora, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês a questão a criação de um resumo, né? Então, eu tenho aqui um arquivo, que é esse aqui, mecânica quântica, tá? É sobre mecânica quântica, ele está totalmente em inglês, tá? Tem aqui alguns... É um artigo, basicamente, de mecânica quântica, tem diversas informações, são diversas páginas, e o que eu vou pedir para ele fazer? Eu vou pedir para que ele faça aqui um resumo desse documento para mim, tá? Então, se eu clico aqui, vocês vão ver que tem outro ponto também, tá, pessoal? Sempre que a gente clica aqui nessas sugestões, o Google ele já basicamente coloca o comando aqui para a gente, e nós podemos alterar aqui onde está em azul, que seriam variáveis, nós podemos alterar e colocar as informações que nós queremos. Então, por exemplo, tem aqui, crie um resumo conciso do documento X, ou, sei lá, preciso de um resumo detalhado do documento X. Dá para fazer isso, ele vai me trazer essas informações, tá? Então, eu vou deixar aqui conciso mesmo, e aqui, ao invés de arrastar o documento, dessa vez eu vou chamar o meu documento, que é esse aqui, ó. Waves Quantum, coloco aqui, ele demora ali uns
alguns segundos, né, para que ele possa fazer a leitura, e rapidamente, ó, ele já me traz aqui todas as informações contidas aqui no meu documento, né, ó. Então, ele me trouxe aqui, ó, um breve resumo de todas aquelas páginas, né, um resumo de fato conciso, e sempre me dando aqui a fonte. Então, dessa maneira, ele, dependendo do termo que eu coloco ali para o resumo, ele vai me trazer essas informações, né? Então, eu quero conciso, quero detalhado, entre outros adjetivos que eu possa ir colocando ali, e ele sempre vai atendendo a esses pontos, tá bom, pessoal? Outras opções que nós temos aqui, que podemos utilizar. Comparação de documentos, né? Vocês podem ver aqui que eu tenho 2 documentos, são 2 propostas de implementação do Google Workspace, né? Uma delas fala somente sobre a implementação e o valor da licença, tá? Então, ela tem aqui um parágrafo de introdução, tem aqui quanto que custa a licença por usuário e qual é o valor aqui da implementação completa, tá? Então, essas são as informações do meu documento. O segundo documento, ele tem as mesmas informações até certo ponto, né? O valor da licença é o mesmo, o valor da implementação é o dobro, e ele tem um serviço a mais, que é o Change Management, tá? Então, ele tem ali uma validação diferente entre essas propostas, e o que eu quero? Agora, eu vou solicitar que o meu assistente aqui do Gemini faça uma validação para mim entre as 2 propostas, entre qual é a mais... antes disso, vou até colocar os 2 aqui, para que vocês vejam. Ó, vou colocar os 2 arquivos aqui, vou soltar, sem pedir nada. Ele só vai me falar sobre os 2 documentos, e depois eu vou solicitar uma informação para que ele faça uma comparação entre as 2 propostas e me indique o melhor cenário, né? Então, ó, ele mostra aqui, os 2 arquivos, proposta 1 e proposta 2, são bem parecidos, né? Eles ambos falam sobre o Google Workspace e tudo mais, e aqui embaixo, ó, ele fala aqui dos valores, ó, o valor de licença de ambos é de $6, na proposta 1, ele faz a implementação por $600, e no 2, ele faz por $1.200, tá? Então, tem aqui essa diferença, e ele fala aqui também, ó, já começa a falar aqui sobre o Change Management. No meu caso, eu vou pedir aqui, ó, um ponto específico, que é para que entre as 2 propostas, ele me sugira a melhor para uma empresa de grande escala, ali, uma companhia de grande porte, né? Então, qual dessas 2 propostas seria mais assertiva numa grande empresa, né? E aqui, se eu quiser, eu posso colocar as 2 propostas também, né? Proposta 1 e proposta 2, e coloco aqui. Quando eu dou um Enter, ele vai fazer ali a validação e vai me sugerir alguma dessas 2, tá? Aqui, pronto, feito. Basicamente, né, ele me mostra aqui que a proposta 2 seria a mais indicada, por quê? Porque ele entende que tem uma maior complexidade em empresas maiores, e tem a questão aqui do Change Management, né? Então, a questão do Change Management que vai ajudar ali na transformação digital da empresa, na adoção das ferramentas, que não vai ser só aquele processo de trocar uma ferramenta por outra. Então, ele fez essa validação, comparou ali os documentos, né, as 2 propostas, e sugeriu para que uma implementação feita numa empresa de grande porte seria melhor a proposta número 2, né? Então, ele consegue fazer essa análise, essa validação entre esses documentos, né? Não somente entre Google Docs, mas também entre outros arquivos aqui, caso nós tivéssemos aqui dentro do nosso Drive, tá, pessoal? Então, esses são aqui, ó, e ele sempre mostra aqui, ó, os 2 documentos que ele usou como base para nos fazer essa sugestão, tá? Aqui, seguindo o mesmo padrão, ele vai nos dando outras sugestões, né? Vai nos sugerindo mais alguns pontos aqui que nós podemos ir puxando de acordo com a nossa necessidade. Tá bom, pessoal? Agora, vou mostrar aqui para vocês no Google Docs, tá, pessoal? Para os próximos comandos, tá? Então, deixa eu abrir aqui uma nova aba, docs.new, tá? Então, vou abrir aqui um documento do Google, e
vamos falar aqui sobre o Gemini em um Google Docs. No Google Docs, pessoal, vocês estão vendo que aqui, ó, ele já aparece o Help Me Write, tá? Quem já utiliza o Google Docs já deve ter visto isso aqui também no... isso está disponível em português, tá? Essa opção está disponível em português. O Help Me Write aqui, ele está disponível em português. Porém, o botãozinho aqui no canto superior direito, que é o assistente, ele não está disponível em português no Google Docs, tá? Então, não tendo a sua conta estando em português, só vai aparecer aqui o Help Me Write, tá? Ele vai conseguir entender comandos em inglês e em português? Sim, tá? Desde que você utilize aqui no Help Me Write. Aqui ele vai entender os comandos em português e também em inglês. Aqui no assistente tem uma diferença? Aqui no assistente, somente em inglês, tá? Já fiz alguns testes em português para ver se ele atendia? Já, deu certo? Grande parte sim, tá? Então, como eles estão atualizando aí aos poucos, às vezes ele chega a não entender, mas depois você passa ali informações mais assertivas, ele consegue realizar ali a ação que você precisa de fato, tá? Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Vou criar aqui um Help Me Write, vou colocar aqui, ó, ele já vai me dando aqui algumas sugestões, ó, ele vai trocando aqui, ó, cria um título para este documento e assim por diante. No meu caso, eu vou inserir aqui eu vou inserir até em português, para que vocês vejam, né, inserir perguntas, inserir é criar aqui, criar perguntas para uma entrevista para um estagiário de marketing. Coloco aqui, né? Criar perguntas para a entrevista de um estagiário de marketing. Cliquei aqui. Ele vai gerar para mim, né? Então, ó, aqui ele já me trouxe aqui algumas perguntas. Vocês viram que eu não delimitei quantidade de perguntas, né? E só falei que era para um estagiário de marketing. Com isso, ele já me trouxe aqui algumas perguntas e eu posso utilizar isso aqui para a minha entrevista, né? Caso seja necessário. E posso inserir aqui no meu documento, né? Estou criando um documento específico referente a isso. Ó, adicionei aqui, ele já faz aqui a inclusão dessas perguntas dentro do meu documento. Mas isso aqui não era de fato o que eu queria que ele refizesse essa ação, tá? Lá, antes mesmo de eu inserir, eu poderia ter feito isso, né? Mas vamos partir do princípio que eu inseri, mas não ficou legal, quero que ele refaça. Quando eu seleciono o arquivo, eu posso utilizar aqui, ó, o Help Me Write novamente, tá? Ou eu posso utilizar aqui o assistente do Gemini, tá? Eu vou utilizar aqui o Help Me Write só para falar desses pontos aqui que nós temos, tá, pessoal? Essas opções, elas estão disponíveis aqui dentro do Google Docs, né? E nós podemos utilizar para quê? Basicamente, como aqui nós solicitamos a criação de às vezes, criação de textos, dependendo do tipo de texto, a gente pode ir alterando o tom do que foi escrito ali pelo Gemini, né? Então, eu preciso de um texto mais formal, eu preciso de um texto mais casual, e assim por diante. Então, dá para a gente fazendo isso, né? Ele consegue fazer aqui também a questão de resumos, né? Então, ele consegue resumir um texto que já tem dentro do nosso Google Docs. Ele consegue criar ali tópicos, né? Colocar os bullets dentro de um tema específico. Ele consegue elaborar. Esse elaborar, ele vai fazer o quê? Ele cria ali um texto maior. Então, por exemplo, eu preciso de um texto maior que tenha mais informações. Posso clicar aqui no Elaborate, né? Tem o Shorten, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai encurtar o texto, né? Vai ser ali um pouquinho mais breve. E tem um Rephrase aqui, né? Que aí ele pode refazer esse texto. Então, não atendeu o que eu precisava, clico aqui, e aí ele vai refazer. Ele gera de novo aqui, ó, começa a refazer, ele me trouxe aqui outras perguntas, se eu quiser eu posso utilizar ou não, tá? Aqui, pessoal, é aquele ponto que eu falei para vocês que eu poderia ter utilizado antes, ó. Aqui, ó. Então, eu posso alterar essas informações antes de inserir o arquivo no meu, antes de inserir a sugestão do Gemini no meu arquivo, tá? Então, vou fechar aqui, não vou utilizar, vou descartar isso aqui, vou deixar do jeito que está aqui mesmo. Tá bom, pessoal? Outro ponto que nós conseguimos fazer dentro aqui do nosso arquivo é o seguinte, pessoal. Deixa eu dar um Ctrl
Enter aqui, vou para outra tela para a gente fazer. Eu vou solicitar para que ele crie, né, um contrato para mim, né? Então, eu vou pedir que ele crie um contrato entre uma pessoa física, um modelo, né, um template de contrato entre uma pessoa física e uma pessoa, entre uma empresa e uma pessoa física. Tá? Vou colocar aqui também em português, né, ó, cria um template de um contrato de prestação de serviços entre uma pessoa, entre uma empresa de instalações elétricas e uma pessoa física. Posso colocar aqui, ele vai gerar um modelo de contrato para mim, tá? Um template, que já nos ajuda bastante ali, né? Então, eu peguei esse modelo em específico aqui, ó. Então, ó, ele gerou aqui para mim, ele me traz informações sobre o contrato, né? Então, tudo isso que está aqui em azul, pessoal, ó, vocês podem ver que seriam variáveis. Seria onde nós colocaríamos as informações da empresa e do contratante, né? Então, ó, tem as cláusulas e tudo mais, tá? Ó, tudo isso aqui fica dentro do nosso documento. Deixa eu tirar aqui, ó. Eu vou inserir esse documento. Aqui, ó, ele criou o contrato para mim, tá? Eu posso utilizar esse contrato, eu vou até tirar esse aqui, porque eu não vou usar mais. Vou deixar só o contrato aqui, ó, para que vocês vejam. Um ponto importante, tá, pessoal, que nós temos é o assistente. Por exemplo, aqui no assistente, se o meu contrato estivesse em inglês, essas variáveis aqui, eu poderia vir aqui e falar, altere o nome onde está número de dias, coloque 70 dias. Ele conseguiria fazer essa alteração. Tá? No português ele ainda não está fazendo, mas no inglês ele já consegue fazer esse tipo de alteração, tá bom? Então, eu vou deixar até esse documento aqui, contrato de prestação de serviços. Vou deixar ele aqui, porque eu vou usar ele já, beleza? E um outro ponto, deixa eu abrir aqui um outro documento, docs.new, que eu queria mostrar para vocês a integração do Google Docs com outras ferramentas, né? Que com o PDF, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu vou colocar para que ele create resume. Esse eu vou colocar em inglês mesmo, tá? E aqui eu vou colocar o nome do documento, que é... esse aqui, Waves Quanto, tá? Vou colocar esse aqui. Foi o arquivo que eu usei de referência lá no início, mas dessa vez eu vou colocar ele aqui dentro para que vocês vejam uma pequena diferença de quando eu solicito um resumo fora do Google Docs, quando eu solicito dentro de um documento Google. O meu comando ele vai. Beleza. Então, aqui, ó, ele gerou um resumo para mim, tá? Ó. Então, ele mostra aqui que fui eu que solicitei. O resumo está aqui, tudo, onde que foi feito esse estudo, né, esse artigo, as habilidades, os skills do meu artigo e tudo mais, tá, pessoal? Então, ele me traz todas as informações e aqui é um ponto legal e diferente que eu queria mostrar para vocês. Ele mostra ali a minha origem, né? E aqui eu tenho a possibilidade de inserir esse resumo já direto aqui no meu Google Docs, né? Então ele consegue fazer essa análise de um arquivo X que não pertence, que não está aqui dentro e coloco aqui, pronto, ele já faz essa análise para mim, ó. Ele coloca tudo ali, ele me mostra quem foi que solicitou, tá? E todos os pontos importantes referentes ao resumo que ele acabou de fazer, né? E isso fica aqui, ó, disponível para a gente, e a gente já consegue trabalhar em cima desse documento, tá bom? Bem bacana também. E aqui nessa parte de mostrar outras sugestões, ele sempre vai nos dando outras sugestões aqui que nós podemos trabalhar dentro desse documento ou de outros documentos em específico, tá bom? Bom, vou fechar aqui e agora vou mostrar para vocês, né, porque a gente está ficando com tempo curto já, vou mostrar para vocês o do Google Planilhas, tá, pessoal? Vou ser um pouquinho mais breve aqui. O do Google Planilhas, então, abrir aqui uma planilha nova, né? Sheets.new. No Planilhas, pessoal, ele está somente em inglês, né? Como eu disse para vocês. Ele já mostra aqui um
Help me create a table, mas eu prefiro trabalhar aqui, ó. Tem esse botãozinho aqui, ó. Caso um de vocês não apareça, né? Um dia, tem aqui, ó, Help me organize. Então, tem aqui essa opção e tem aqui também o assistente do Gemini, tá? São duas coisas diferentes. O primeiro, ele te ajuda a criar tabelas, e o segundo, ele vai te dando assistência com base nesse documento que você acabou de fazer, né? Então, eu quero que ele me ajude a criar uma tabela. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui e eu vou pegar aqui, ó, eu vou criar uma tabela com a quantidade da população de pessoas da América Latina, tá? Então, eu vou colocar aqui, tá? Então, ele vai criar uma tabela com a população por idade dos países da América Latina. Porém, eu não estou colocando aqui, vocês estão vendo que eu não vou delimitar idade. Só coloquei por idade. Então, ele vai gerar para mim uma tabela, né, com os países da América Latina separados por idade. Opa! Ele não leu aqui. Vamos ver aqui de novo. Aí, acho que tem sido alguma coisinha na minha internet. Mas vamos lá, pessoal. Então, ele gerou aqui uma tabela com os países, né, as idades. Então, temos aqui, na Argentina, temos ali 11 milhões de pessoas de 0 a 14 anos e assim por diante, né? Beleza, é isso que eu preciso? Posso vir aqui e inserir essa informação na minha planilha, né? Então, com isso aqui, eu consigo já começar a trabalhar na minha planilha. Então, eu quero que tenha aqui a total population. Vamos fazer aqui o seguinte, eu vou pegar um comando e aí create a formula, deixa eu escrever aqui, total population. Beleza. O que eu vou fazer, pessoal? Aqui no assistente, ele me mostra aqui sugestões, né? Então, tem que create várias tabelas aqui, dependendo do tipo de informação que você tem na sua planilha, você pode utilizar elas, né? Ele te ensina também como usar as fórmulas, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um comando aqui, que eu já tinha escrito ele, para ele criar uma fórmula que faça o cálculo dessa coluna aqui, da coluna F, tá? Então, vou deixar aqui, e vou colocar aqui o meu comando. Create a formula that calculates o valor total de total population, né? Estou colocando aqui em inglês para que ele consiga identificar essa informação. Então, deixa eu apagar o que vem antes. Aí, travou aqui para mim. Aí. Deu um Enter. Ele vai fazer a análise da minha planilha, e aí ele mostra aqui, ó, igual sum, né? Lembrando que ele está mostrando sum aqui ao invés de soma, porque está em inglês, né? E ele me mostra aqui, ó, que é da F2 até a F18. Então, F2 até a F18. Tá aqui, tá? Vou colocar aqui, no Paraguai aqui, ó, deu até um errinho, ele não trouxe os valores. Mas, o que eu tenho que fazer aqui para ele colocar essa fórmula na minha planilha? Seleciono a célula específica e clico aqui no Insert. O que ele vai fazer? Ele já vai inserir para mim ali a fórmula, fazendo essa soma, né? E ele me traz ali o valor total da população dos países da América Latina ali, baseado na idade, né? Então, com isso, pessoal, a gente consegue ir utilizando de diversas maneiras aqui o Google Planilhas, né? E por último, vou pegar aqui até mostrar um exemplo de como ele ensina a usar as fórmulas dentro aqui do Google Planilhas. Tá? Então, ó, se eu vier aqui, colocar aqui, teach me how to use PROC-V formula. Como que eu utilizo o PROC-V? Vocês vão ver, ele vai trazer ali a explicação para a gente. Ele traz ali também ele mostra especificamente a descrição de como você utiliza a fórmula e tudo mais. Tem ali algumas documentações do próprio Google que ele adiciona como referência que você pode utilizar, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, PROC-V,
coloca aqui como tem que ser a sintaxe da fórmula, né? Então, vocês podem ver que eu coloquei PROC-V. PROC-V é quando ela está em português, tá? Mas vocês podem ver que ele consegue identificar ali em alguns pontos, por ter essas atualizações que estão vindo gradativamente, então, alguns pontos ele consegue pegar, tá? Então, ó, que ele me mostra como que utilizar essa questão, né? Mas o ponto-chave aqui é que ela ainda vem em inglês, tá? E por último, pessoal, deixa eu até pegar aqui, só tem mais um ponto que eu queria mostrar para vocês. Vou até abrir aqui uma telinha e vou mostrar aqui. Create a table about this. E aí eu vou pegar um arquivo aqui, que é o que foi o que eu criei. Aqui, ó. O contrato de prestação de serviço. Foi o arquivo que eu criei agora há pouco, né? Vocês viram que ele não tinha nenhum dado, assim, muito específico, referente a tabelas, para ele criar, né? Vou colocar aqui, vamos ver se ele gera para a gente aqui uma tabela com base na... Ah, ele não pegou... Ah, aqui, ó. Ele não pegou porque está em inglês. Eu tinha gerado em... Ele não pegou porque está em português, mas eu tinha gerado em inglês, mas eu acho que eu apaguei o meu arquivo. Aqui. Mas não tem problema, não. Bom, pessoal, esses eram os pontos que eu tinha para mostrar para vocês. Vou passar aqui agora a apresentação para o Renato. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Só compartilhar minha tela aqui que eu já começo. Tá, eu vou dar uma introdução bem rápida, tá, pessoal? Até por causa do tempo ali, tá meio curto. Mas boa tarde, prazer, eu sou o líder de dados aqui da QI. Hoje eu vou trazer uma novidade para vocês dentro do BigQuery, que é o Data Warehouse da Google, né? Vou dar uma leve explicação aqui para quem não conhece o BigQuery ainda, tá? Mas o que é o BigQuery, para que ele serve e por que eu devo usar? Tá? Imagina que na nossa empresa a gente tenha vários silos de dados, né? E aí cada silo de dados a gente pode entender como, por exemplo, planilhas que a gente tem separado, documentos que a gente tem com dados esparsos, bancos de dados de sistemas diferentes, APIs, fontes de dados diversas, internos, externos, né? Então, qual que seria a ideia do BigQuery? A gente junta todos esses silos de dados e centraliza em um único local. Para esse local ser a nossa única fonte de verdade. Esse é o BigQuery. Tá? Só para vocês entenderem onde que o BigQuery está aqui dentro, né? A gente tem ali outras plataformas ali que dão apoio ao BigQuery, né? Eu acredito que o BigQuery seja o coração de tudo, né? Que a gente tem os dados centralizados para que a gente consiga tirar insights deles. E hoje eu vou trazer justamente uma funcionalidade nova do BigQuery que auxilia a gente a tirar insights dos dados que a gente tem, né, na nossa organização, que é o Insights. Né? Já vou pular aqui para a demo, uma demo rapidinha. Tá? Mas basicamente esse é o BigQuery, para quem não conhece, tá? Ele é dividido ali em datasets e tabelas, tá? Eu tinha aqui um dataset jornada IA, onde eu tenho várias tabelas, né? Quando a gente clica em cada uma das tabelas, a gente consegue ver o esquema, né? O nome das colunas ali que a gente tem, e a gente consegue ter uma pré-visualização desses dados. Tá? Eu peguei esse dataset teste aqui de crimes de Austin, por exemplo. Tá? Para habilitar o Insights, né, vou até puxar alguma tabela aqui que já não tem habilitado, só para vocês verem como que funciona. Mas, por exemplo, a gente clica na nossa tabela. Esse aqui já tinha habilitado. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Pronto, esse aqui. Os insights ainda não foram gerados, né? A gente clica em gerar insights. O que ele vai fazer a partir daqui? Ele vai ler todo o nome das colunas ali, os samples de dados que você tem naquela tabela, para gerar perguntas de negócios que possam ser respondidas com código SQL, que você vai executar dentro do próprio BigQuery. Esse processo aqui demora entre 2 a 5 minutos, tá? Vou passar para um que eu já tinha feito isso, os de crimes de Austin, por exemplo, né? Quando a gente vem em sites aqui,
ele já traz algumas perguntas, né, que podem ser respondidas com base nos dados que ele conseguiu visualizar aqui, né, do nome das colunas, por exemplo. Aqui a gente tem alguns dados como endereço, né, data de resolução do problema, qual tipo de roubo, descrição do crime, na verdade, o distrito que foi cometido esse crime, né, latitude, longitude. Né, a gente tem aqui vários dados de crimes de Austin, por exemplo. Né, quando a gente vê em sites aqui, ele já traz algumas perguntas que a gente consegue já resolver, já responder de pronto. Né, por exemplo, qual que é a distribuição dos crimes por status, né, de resolução dele? Né, quando a gente expande isso aqui, ele já traz a consulta SQL para a gente já copia para a consulta e já executa essa query. Né, então a gente consegue já ter a resolução ali, a resposta das nossas perguntas de forma muito fácil, né, usando a linguagem natural. E reparem, eu não precisei escrever nada, né, basicamente, eu só cliquei na pergunta que ele já cria para mim e já tenho a resposta aqui do lado. Né? Eu quero gerar, eu gostei dessas informações aqui, eu quero explorar esses dados em outra ferramenta. Né? Eu posso explorar esses dados aqui com próprias planilhas, por exemplo, como no Looker Studio, né? Uma plataforma de visualização ali semelhante ali, né? Power BI, Click, enfim. A gente tem uma plataforma aqui na Google que, inclusive, é de graça, tá? Looker Studio. Ou a gente pode analisar esses dados também no Notebook Python, né? E tem a opção também de tela de dados, né, que é o Canvas, que eu vou mostrar rapidamente também, tá bom? A gente consegue, por exemplo, só dando alguns exemplos a mais, né? Qual é o tipo mais comum de crime, por exemplo, em cada distrito, né? Mesma coisa, copio para consulta, executo, isso sem escrever nada, né? O Gemini escrevendo tudo para mim. Só que eu já tenho, né, os tipos de crime mais cometidos aqui por distrito. Né, se eu quiser analisar em uma plataforma de visualização, mesma coisa. Explorar dados, posso explorar ou com planilhas, ele já abre a planilha com todos esses dados, ou o Looker Studio ali para a gente criar alguns dashboards de visualização. Tá bom? A parte do Canvas, né, que também é muito interessante. A gente basicamente clica aqui, né, nos 3 pontinhos da tabela que a gente quer consultar, e tem aqui tela de dados. Vou até fechar isso aqui, para a tela ficar mais limpa. Acho que eu acabei fechando que não era para fechar, né? Deixa eu abrir esse aqui que eu já tinha feito algumas análises aqui. Chicago Insights, isso. Tá. Por exemplo, eu tenho esse outro dataset aqui, que é da frota de táxi de Chicago, por exemplo. Né, tem algumas questões como taxa da corrida, gorjeta, né, enfim, alguns extras, qual que foi o total da corrida, tipo de pagamento, companhia, né, onde local de retirada, destino, tá? Aqui dentro eu posso fazer uma consulta, eu posso clicar em consulta aqui e escrever em linguagem natural o que eu quero tirar desses dados. Né? Então, por exemplo, aqui eu fiz uma consulta aqui, quero uma query complexa em que eu consiga extrair alguns insights das colunas Tips, Company e Fare. Né? Gorjeta, nome da companhia e o tanto que deu a corrida, por exemplo. Né? Assim que eu executo, ele traz já a query para mim, eu posso executar aqui, ela traz o resultado da minha query, e aí eu acho que a parte mais mágica disso aqui tudo, né, que eu posso pedir para ele criar imagem para mim. Né? Hoje em dia eu já consigo pedir para ele criar dashboards para mim. Então, assim, esse aqui foi um que eu fiz, né, eu coloquei aqui, me deu um gráfico de distribuição entre esses dados, em português. Né? Então, esses dados que eu tinha pedido aqui, que era nome da companhia, tips, fare e trip seconds, ele fez um gráfico de distribuição. Talvez o gráfico de distribuição não seja melhor para esse tipo de dados que eu tenho. Então, eu quero ver de outras formas, né? Não sei se um gráfico de pizza, por exemplo, um gráfico de linhas ficaria melhor. Né? Eu somente clico ali, ele começa a executar e a criar o dashboard de forma fácil, né? Pronto, criou um dashboard em menos de 5 segundos, né? Deu 3 segundos ali, eu acho. Acho que ainda esse gráfico não é interessante para esse tipo de dados que eu tenho, né? Talvez um gráfico de linhas. Mesma coisa, tá? E aí, outra coisa muito importante também,
né, a gente consegue exportar isso aqui para o Looker Studio também. Né, se a gente estiver criando nossos dashboards de uma forma mais centralizada, mais profissional, né, a gente consegue exportar cada uma dessas imagens aqui para o Looker Studio também, e a gente consegue fazer essas análises de uma forma muito mais visual. Tá bom? Minha parte era isso hoje, tá, pessoal? Beleza. Acho que a demo foi bem rápida. Vou até voltar para a apresentação aqui. A gente vai abrir agora o tópico de perguntas e respostas. É isso aí. Boa, gente. Já tem algumas perguntas aqui no chat. A gente já poderia, por exemplo, o Vinícius, né? Qual licença do Google Workspace está disponível para o Gemini? Onde posso habilitar o Gemini no painel de administração? Felipe, quer responder aí? Posso responder. Bom, Vinícius, o Gemini, ele é um add-on, né, e que pode ser adicionado ao seu painel do Google Workspace, né, ele tem 2 tipos de licenças diferentes, e aí acho que você conversando melhor com o pessoal do comercial, eles vão conseguir te passar maiores informações, mas são 2 tipos de licença e elas são adicionadas ao seu painel do Google Workspace. Boa. Rodrigo está perguntando aqui, para trabalhar com esses assistentes, precisamos estar ativos no plano Gemini Advanced ou tem opção no gratuito? Aí segue o mesmo ponto, tem essas 2 licenças e precisa fazer a contratação e ela é adicionada ao painel do Google Workspace, tá? Porque tem o Gemini gratuito, né? E tem o Gemini do Google Workspace, que são iguais, só que diferentes, né? O do Google Workspace tem toda a questão de segurança e tudo mais. E aí, é isso, basicamente. Tá. O Claudionei pergunta se existe opção de integrar o Gemini com outras plataformas de dados internas, né? Para gerar informações e relatórios a partir de uma base de dados interna. Dá sim, tá, Claudionei. Assim, o Gemini tem a API do Gemini que você pode utilizar para qualquer outro lugar que você tenha dados, né? Não só dados, mas eu tenho uma aplicação que eu quero utilizar o Gemini. Dá para utilizar essa API, só que aí, claro, né, entra uma camada ali de desenvolvimento de código mesmo para você conseguir utilizar essa API, tá? Agora, sim, pensa o seguinte, o BigQuery, né, como está dentro do ambiente da Google, ele facilita questão de você ter esses insights, né? Porque você viu ali funcionalidades que ele já te traz a pergunta, já te traz o código, né? E você simplesmente vai e executa. Então, assim, facilita muito os dados já estarem no BigQuery. Né? O BigQuery tem integrações nativas ali com a maior parte dos bancos de dados ali, tá? Caso o BigQuery não tenha, a GCP tem outras ferramentas que pode fazer essa importação desses dados, como o Dataflow, por exemplo, né, que tem conectividade ali com qualquer JDBC, então basicamente qualquer base de dados ali que utilize JDBC, que acredito que a maioria você vai conseguir importar para dentro do BigQuery, e ali você já vai ter essas questões nativas, tá? Boa. Eu já ia responder isso aqui, tá, Robson? Vai lá, então. As insights do BigQuery, é possível escrever alguma pergunta? Isso aqui eu acho que eu respondi, né? Que tem o Canvas ali, que você consegue escrever a pergunta e ele já traz a tabela, já traz a query e já traz, inclusive, o gráfico, né? Acho que isso aqui está respondido. Pode falar. Todas as exportações para o Looker Studio funcionaria para o Looker Platform? Deixa eu ver. Tá, na verdade, essa é uma pergunta até boa. Tá? O Looker Studio e o Looker Platform estão fazendo uma integração muito boa agora. Eu não sei se já está finalizada, mas eles estavam em desenvolvimento, até onde eu sei, de que todas as visualizações, tudo que você teria no Looker Studio Pre, Pro e Looker Platform teriam integração nativa já. Então, o que você fizer para um, você consegue ver em outra plataforma, tá? Boa. O Christian está perguntando aqui se o evento de amanhã foi cancelado, Maria. Não foi, tá, gente? A gente excluiu ele da agenda, acabou cancelando aí para todo mundo, mas o link permanece o mesmo, tá? A gente envia amanhã, uns 15 minutinhos antes, a gente envia o link. É esse mesmo link, tá? Que vocês estão acessando aqui hoje, basta acessar amanhã no mesmo horário que a gente vai estar aqui online. Beleza. O Éder pergunta como habilitar os insights no BigQuery. Oi, Éder, tudo bem? Os insights ainda estão em preview, então tem alguns formulários ali que a gente tem que preencher para estar dentro ali dos testadores, né, vamos dizer. O Guilherme pergunta, quer complementar, Renato? Já ia responder do Guilherme aqui. Como é feita a contratação do BigQuery com as contas do Workspace? É por conta ou por domínio? Tá, a gente tem que entender como ambientes separados, tá, Guilherme?
você usa ali, né, a organização do workspace para dentro da GCP, né, que está o BigQuery ali, mas a gente tem que pensar como coisas separadas, tá? A precificação do BigQuery ali, ele é por consulta, né, tem a parte de armazenamento também, que você paga por armazenamento e consulta do BigQuery, mas fica separado, você não paga licença, né, a parte ali do BigQuery do GCP, tá? Boa. A Elisângela pergunta se a licença do Gemini é de acordo com as licenças contratadas no Workspace ou pode ter uma contratação com número menor. Pode ter com número menor. Pode ter, né? Pode sim. Boa. E depois o Luciano perguntou também alguma previsão da tradução de 100% do Gemini. Essa previsão, não temos ainda uma data específica, tá? Mas o Google está colocando aí que nos próximos meses essas ferramentas que ainda estão em inglês provavelmente já estarão também funcionando em português, mas eles ainda não têm uma data fechada para isso. Acho que está faltando só a Márcia levantou a mão, pode falar, Márcia. Isso. Eu só queria complementar, né? Eu sei que o pessoal aí fica ansioso com a tradução, né, 100% aqui para o português e para o Gemini, mas não é só uma questão de tradução, né? É questão de adaptação ao idioma mesmo, né? Então, tem um tempo aí, né? Tem uns roadmaps, o Google lança aqui para a gente, mas é um caminho ali que eles estão fazendo, né? Que vai um tempinho para adaptação ao idioma mesmo, tá? Para garantir que vai chegar 100% aqui para a gente. Márcia, a Márcia levantou a mão, pode falar, Márcia. Obrigado, Robson. Eu acho que ela levantou sem querer, não sei se... tá, ela já achou a resposta. Já achou a resposta. Beleza. O Jonas pergunta se o assistente para drives, docs e planilhas é disponibilizado em uma licença separada. No momento, não tenho acesso a essas opções de IA. Isso, ela vem nesse add-on, que aí precisa ser habilitado no painel de vocês, do Workspace. Habilitando essa licença, aí você tem a disponibilidade para poder passar a fazer a utilização do Gemini. Boa. O Jorge levantou a mão, Jorge? Aí, boa tarde. Boa tarde. Jorge, tudo bem? Que apresentação fantástica, gente. Então, rapidinho aqui para finalizar essa parte, eu vi que muita gente perguntou tanto ontem como hoje. Deixa eu mostrar uma coisa rapidinho para vocês aqui de Gemini. Ó. O Gemini, existem 2 modelos de licenciamento, tá? Não existe Gemini do que a gente está mostrando no mundo free. No mundo free, o que você vai usar? O gemini.google.com, que é aquele sistema que a gente pode perguntar tudo para ele. Esse já no mundo corporativo, tem docs, planilha, apresentações, que a gente ainda vai ver no Google Meeting, eles são já dentro do Workspace, tá? Dentro do Workspace existem 2 add-ons, pessoal, 2 add-ons que não fazem parte de nenhuma licença do Workspace. Eles são 2 licenças add-on, né, ou licença contratada à parte. Então, existe o Gemini Business e o Gemini Enterprise. A diferença maior de um para outro é a quantidade de vezes que você pode pedir itens no Gemini, né? Então, exemplo, se você tem 100 pessoas na companhia no Workspace, você pode comprar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 licenças do Gemini, não tem problema, tá? Ele é um add-on que você coloca como uma licença adicional do seu Workspace. E é uma licença que você pode rotacionar, ou seja, eu tenho uma licença, mas o Felipe não. Posso tirar a licença do Jorge, colocar no Felipe, tá? Então, ele é uma licença adicional, beleza? Esse daqui que eu ia falar rapidinho aí para tentar sanar essas dúvidas, né? Boa, Jorge, matou as dúvidas aqui então. A Márcia levantou a mão agora? É isso? Ou não? Acho que a mão estava levantada ali. Acho que ainda são algumas dúvidas aqui, né? Tem, por exemplo, acho que para o Felipe essa. No Google Sheets, você pediu os dados da população na América Latina. Teria como pedir para criar uma tabela com os dados de alguns outros documentos dentro do Drive? Caso afirmativo, poderia ser retirado as informações de mais de um documento? Sim, ele consegue fazer essa análise de documentos e criar uma tabela, desde que tenham dados ali para ele gerar essa tabela, tá? O que pode acontecer
é a questão do idioma. Como está em inglês, a sua tabela teria que estar toda em inglês, aí funcionaria ali de uma maneira mais assertiva. Boa. O Christian aqui pergunta, até quando estará ativa essa oferta do Gemini para Workspace? Pessoal, até essa semana, tá? No final da Gemini Week, a gente vai fechar o formulário. Boa. Beleza? Até para quem quiser conhecer um pouco mais, tá? Eu sugiro que vocês centralizem ali, né, os pedidos, que aí a gente vai direcionar para o gerente de contas de vocês. Beleza. Acho que é isso, né, Mar? Terminamos aqui, né? Mais alguma pergunta, gente? Pode abrir o microfone aí e perguntar, a gente responde. 3 horas. Tá. Tem uma do Guilherme aqui agora, que é sobre remover consultas no Gemini. E não conseguiu. O Jorge, ele falou sobre Já isso. falou? Aí é definido administrativamente dentro do painel. Boa. Boa. Acredito que é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final. Amanhã estamos aqui de novo, tá bom? Só uma dúvida, pessoal, falar, mas né? como que faz a configuração administrativamente aqui, que a gente não conseguiu? Peraí. Vamos pegar o contato dele, gente, que aí a gente passa para ele depois. Claro. Guilherme, a gente te contata ali por e-mail, pode ser? Pode ser. Fique no aguardo, então. Pessoal, até amanhã. Beleza, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Felipe